Olá, pessoal. Eu sou a doutora Luciana dos Anjos, ginecologista e obstetra, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre pré-natal. Então, em comemoração ao Dia das Mães, eu gostaria de estar falando com vocês sobre a importância do pré-natal. O pré-natal, na verdade, ele deve iniciar antes da paciente estar grávida. Então, a paciente que quer engravidar, ela já deve procurar o médico, o obstetra, para que ele conheça essa paciente, faça diagnóstico de doenças que essa paciente já possa ter, controle as doenças que porventura estejam presentes, faça alguns exames para saber se essa paciente está numa época adequada de engravidar ou não e já inicie o uso de alguns medicamentos, como por exemplo o ácido fólico, que é um medicamento que eu vou comentar adiante. Então podemos dizer que o primeiro passo de ser mãe é o pré-natal. É um elo que se constrói desde a gestação até o nascimento. É um passo importante na vida de toda mulher. Pela Organização Mundial de Saúde, o pré-natal significa o cuidado médico antes do nascimento até o parto e não inclui apenas o acompanhamento clínico para detecção e prevenção de doenças, mas também inclui aconselhamentos sobre estilos de vida saudável e planejamento familiar. Então, a gravidez ela deve ser uma experiência positiva para todas as mulheres e elas devem receber cuidados que respeitem a sua individualidade. Então, para que essa gestante tenha uma gestação com segurança, alguns cuidados devem ser observados e é sobre isso que eu vou estar discorrendo. Para falar um pouquinho, então, da importância do pré-natal, eu vou colocar alguns dados sobre o número de óbitos de mulheres durante a gravidez e até 42 dias após o parto, que é o que a gente chama de mortalidade materna. Então, o número de óbitos de brasileiras atualmente gira em torno de 64,5 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, enquanto que a meta da ONU é 30 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Então, isso era o objetivo da ONU, que era para ser atingido até 2030, mas que o nosso país está longe de chegar nessa meta. Teve uma diminuição do número de mortes entre os anos de 90 a 2017, mas se nós observarmos de 2016 para cá, esse número voltou a aumentar e isso é uma das coisas que nos preocupa muito. As regiões mais pobres, como o norte, o Pará lidera com 107,4 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. E, por outro lado, na região sul do Brasil, nós temos a menor taxa, de 38,5 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Só queria ressaltar que o Paraná está quase na meta, que a ONU considera ideal, que é 31,7 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. O que é trágico da gente considerar é que 90%, em torno de 90%, 92% dessas mortes são consideráveis evitáveis. O que é isso? A gente conseguiria evitar que essa paciente viesse a óbito. Dessas causas de mortes maternas, 75% das pacientes morrem por hipertensão, hemorragia, infecção e aborto. Principalmente aborto provocado. Então, nós temos como prevenir a pré-eclâmpsia, por exemplo, prevenir a eclâmpsia se nós temos um pré-natal adequado. Nós conseguimos diminuir a hemorragia importante do pós-parto se nós agirmos rápidos e se nós identificarmos que a paciente está tendo esta hemorragia. Em relação à infecção pós-parto, se a gente cuida direito da higiene dessa paciente, da higiene dessas feridas operatórias e a gente entra com tratamento oportuno adequadamente, a gente também evita que essa paciente desenvolva um quadro grave. E, além disso, a gente precisa de trabalhar ferrenho em relação à contracepção.
A paciente não precisa de fazer um aborto provocado, ela não precisa de passar por clínicas clandestinas, se ela foi muito bem orientada e fez a sua contracepção adequadamente. Ela vai engravidar quando ela planejar e ela não vai precisar de passar por um sufoco e colocar a sua vida em risco, provocando um aborto. Então, hoje nós sabemos que a grande maioria das mulheres já está fazendo adequadamente o seu pré-natal, a maioria dos partos estão ocorrendo em hospitais e esse número de mortalidade ainda não cai. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma somatória de erros nesse acompanhamento à gestante. Tanto erros em diagnósticos como demoras na assistência à mulher. A mulher pode ter um pré-natal normal, mas apresentar uma complicação no final da gestação e morrer pela demora em receber essa assistência adequada. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o pré-natal ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo que ela cita é confirmar a gravidez. Parece óbvio que a paciente que chega para um pré-natal já saiba que ela está grávida, mas esse é o primeiro princípio da Organização Mundial de Saúde. E isso se refere porque às vezes a paciente acha que está grávida, ela não fez um exame ainda adequado, ela não confirmou essa gravidez. Então esse é o primeiro objetivo do pré-natal. Além disso, diagnosticar e tratar doenças. Então diagnosticar e tratar doenças que essa paciente já tenha anteriormente ou que ela desenvolva durante a gravidez. Ainda, acompanhar a evolução dessa gravidez. Está acompanhando bem de perto todas as mudanças que vão acontecendo durante cada semana que a gravidez vai passando. Ainda as orientações higiênico-dietéticas. Então, essa paciente deve ser orientada sobre as suas questões higiênicas e sobre a sua dieta, que nós vamos comentar um pouquinho adiante. Essa paciente deve ser orientada sobre as modificações corporais e emocionais que ela vai passar, porque muita coisa que ela vai achar que é um problema é próprio da gestação, tem uma justificativa para estar acontecendo, normalmente é transitório, ou pode seguir até o final da gravidez, mas o médico tem que orientá-la sobre o que pode acontecer e o que não pode acontecer durante a gravidez. Então, acaba sendo que o pré-natal vai ter a sua principal função, diagnosticar as doenças, tratar intercorrências e fazer prevenção daquilo que a gente consegue. O obstetra, ele na verdade, ele é um médico diferente, porque normalmente o paciente procura o médico porque ele está com um sintoma. E no caso da gravidez, o obstetra tem que ir atrás daqueles sintomas que a paciente também não refere. Então é função do obstetra ir atrás do diagnóstico. Então nesse pré-natal a paciente chega, o que vai ser importante para essa paciente? As consultas. As consultas dessa paciente, elas têm que serem periódicas. Pela Organização Mundial de Saúde, o número de consultas mínimo é 8 consultas por pré-natal. Já o nosso Ministério da Saúde determina um número mínimo de 6 consultas. Se nós considerarmos o modelo inglês, que é o que os ingleses usam para fazer o pré-natal, que seria o ideal para todas as pacientes, nós deveríamos ter uma consulta a cada 4 semanas até 28 semanas. De 28 a 36 semanas, nós passaríamos essas consultas para a cada 2 semanas. E a partir de 36 semanas até o parto, as consultas deveriam ser semanais. E isso para um pré-natal de baixo risco. Então, nós conseguiríamos ter um acompanhamento mais de perto da gestante e, consequentemente, diminuir o risco das complicações. E aqui vem uma coisa importante que a gestante tem que ter, que é a sua caderneta de pré-natal. Com a caderneta de pré-natal, em qualquer estabelecimento de saúde que essa gestante chegue, ela vai ter toda a sua história relatada e vai ficar muito mais fácil qualquer profissional atender essa gestante. Então, isso é um documento que é direito da paciente e a paciente tem que cobrar isso de seu obstetra. Chegamos então agora na primeira consulta do pré-natal. Então, nessa primeira consulta do pré-natal, o médico deve estar atento a alguns pontos.
O primeiro dado que chama atenção é a idade da paciente. Então, nós temos características peculiares de cada idade. Então, uma paciente adolescente ou uma paciente acima de 35 anos, ela tem alguns riscos aumentados, como, por exemplo, o risco de pré-eclâmpsia, e isso deve ser olhado com carinho. É o primeiro dado que já chama a atenção do médico nesse primeiro atendimento. O médico precisa de estar atento à sua história familiar, às doenças obstétricas que essa paciente tem na família, as complicações que a mãe dessa paciente teve, que as irmãs dessa paciente teve, ou as doenças familiares que são frequentes, as doenças genéticas. Esse obstetra ainda deve estar falando com essa paciente sobre os seus hábitos de vida. Se essa paciente fuma, ela deve parar de fumar. Se essa paciente ingere bebida alcoólica, ela não pode ingerir bebida alcoólica durante a gravidez. Se esta paciente não faz atividade física, nós vamos falar um pouquinho adiante, mas ela deve fazer atividade física durante a gravidez, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ultrassonografia neste início da gravidez. Essa primeira ultrassonografia, aliás, não necessariamente a primeira, mas é o que deveria ser, a primeira ultrassonografia deveria ser realizada entre 8 e 12 semanas. Por quê? Porque nessa idade gestacional, o nosso erro da data da gestação é de apenas 5 dias. E isso ao longo da gravidez vai mudando. Se nós pegamos uma ultrassonografia de 16 semanas, nós vamos ter um erro de 7 dias. Se nós pegamos uma ultrassonografia de 30 semanas, esse erro já passa para 2 semanas. E lá na hora que estiver próximo ao parto, se a gente não tem certeza dessa idade gestacional, eu pego um bebê de baixo peso, eu não sei se esse bebê está com peso baixo ou se ele está prematuro. E daí a importância, nessa primeira consulta, de estabelecer a idade da gravidez. Então, a idade gestacional que essa paciente tem. Nessa primeira consulta, o médico já pode abordar quais são as preferências que essa paciente tem. Se ela prefere um parto normal, se ela prefere uma cesariana. Em alguns casos ele já pode inclusive indicar uma cesariana, que seria no caso de pacientes que têm miomectomias prévias, então pacientes que já fizeram cirurgias para retirar miomas, paciente que fizeram cirurgia cesariana segmentar, então que é aquela na posição vertical, paciente que tem septo vaginal transverso. Essas pacientes de cara já vão saber que elas vão precisar de ir para uma cesariana. E aí, nessa oportunidade, ele vai discutir com ela o que ela prefere e, inclusive, orientá-la como conduzir para ela ter a melhor via de parto lá no final da gestação. Ele terminou essa conversa com a paciente, então ele vai passar para um exame físico detalhado. E alguns dados são importantes. A medida da pressão arterial. Essa medida da pressão arterial no início da gravidez, ela é fundamental. A paciente pode, lá no final da gravidez, estar com a pressão alta, mas ela já era hipertensa antes ou ela se desenvolveu essa hipertensão durante a gravidez. Isso vai mudar a conduta durante o pré-natal. Então, essa pressão tem que ser aferida, de preferência com a paciente sentada, com o braço relaxado e ela tranquila. Ela não pode ter acabado de subir uma escada, por exemplo, e você chegar e medir a pressão dessa paciente. Além disso, vai acompanhar o peso, vai acompanhar a altura do fundo uterino, vai acompanhar os batimentos cardíacos desse bebê e vai fazer todo o exame físico pertinente para cada paciente. Ainda agora, nessa primeira consulta, já é o momento do obstetra estar fazendo algumas orientações para essa paciente. Por exemplo, essa paciente, vamos falar um pouquinho sobre os cosméticos. Essa paciente deve usar protetor solar. Se ela não usar protetor solar, ela tem um risco aumentado de ter o melasma, aquela asa de borboleta, que depois é muito difícil de ser tratada. Então, ela tem que usar um protetor solar.
de preferência fator de proteção 30 ou superior, que passe pelo menos de manhã e que repita esse protetor na hora do almoço. Ela ainda deve usar hidratantes. Esses hidratantes não devem ser usados na areola, mas eles devem ser usados na mama, no culote, na barriga, a fim de evitar o aparecimento de estrias. Mas eu gosto de lembrar que estrias, meninas, não adianta vocês quererem se lambuzar de creme se vocês ganharem muito peso. Então, para prevenção de estrias, o que é que nós precisamos? Ganhar pouco peso, hidratar, então bastante água, e aí sim, por último, o hidratante, em ordem de importância para que vocês não tenham estrias. Ainda nos cosméticos, nós precisamos de repelente. Repelente é obrigatório durante o pré-natal. Na verdade, o ideal é que a gestante use roupas que a protejam, então de mangas mais longas, calças que a proteja e que ainda use repelente. Os repelentes recomendados, nós podemos usar o DEET, que é o toluamida. Como exemplo comercial, a gente tem o OFF, tem o Repelex, e eles têm uma proteção de 6 horas se eles forem para uso adulto. Se eles forem para uso infantil, essa proteção cai para 2 a 4 horas. Então, cuidado quando vocês comprarem esses repelentes infantis, porque eles só têm uma duração de 2 a 4 horas. O que a gente mais recomenda, na verdade, são os repelentes à base de caridina, como, por exemplo, o Exposes. Eles têm uma duração de cerca de 10 horas e isso também permanece no caso do repelente infantil. Eu costumo brincar que grávida não gosta muito de cheiro, sempre tem algum problema com os cheiros. Então, se você pegar um repelente à base de spray, na hora que você bater aquele repelente, o cheiro vai subir no nariz e você não vai ficar muito bem. Pode ter náuseas. Então, o que é melhor na grávida? Na grávida é melhor o repelente em gel, porque não vai ter tanto essa questão do cheiro, tá? Ainda podemos usar repelentes à base de citronela. Só que os repelentes à base de citronela, eles duram de 20 a 30 minutos. Então, não é um repelente ideal para usar em grávida, que vai ter que usar durante a gravidez toda. Qual que é a finalidade, aliás, desse repelente na gravidez? Nós precisamos do repelente para prevenir dengue, para prevenir chikungunya e para prevenir zika. Zika pode causar malformação durante toda a gravidez, do início ao fim. Então, grávida não pode ter dengue. Grávida tem que usar repelente. Grávida não pode ter zika, não pode ter chikungunya. Esclarecendo ainda as dúvidas das pacientes em relação aos cosméticos. Botox pode? Não, Botox não pode. Nós não temos liberação em bula para o uso do Botox na gravidez. Laser, eu estava fazendo depilação a laser, eu posso continuar ou não? Não é recomendável. Por quê? Porque tem um risco alto de hipercromia. O que é isso? De manchar onde essa paciente fez o laser, porque a grávida tem um aumento de melanina, que é o pigmento que dá cor. Então, ela tem um risco alto de ter manchas onde ela fizer o laser. Não é recomendado. Radiofrequência também não pode. Colágeno pode. Não tem nenhum impedimento. Ácido retinóico não pode, teratogênico causa malformações. Ácido glicólico pode, se o dermatologista quiser usar algum ácido, normalmente eles usam ácido glicólico. O paciente pergunta muito, eu posso usar salto? Pode. O que você não pode? Cair do salto. Então a grávida tem que ter em mente que ela não pode correr o risco de ter uma queda, de ter impacto. Então, isso vale, por exemplo, para os esportes de alto impacto, como vôlei, futebol, tênis, andar de moto, andar de bicicleta. Ela não pode andar de moto e nem de bicicleta, não é por causa das bacadas, e sim pelo risco dela cair dessa moto, dessa bicicleta e bater a barriga ali no guidão. Então, a grávida quer fazer uma bicicleta ergométrica? Pode, ela não tem risco de queda. Então, o problema que a grávida tem que evitar é o risco de impacto. A grávida pode pegar peso? Pode.
ela tem que tomar cuidado com a quantidade de peso. Então, ela não pode se sobrecarregar em relação àquilo que ela não era acostumada. Então, ela pode agachar, mas ela não pode fazer muito esforço, desde que ela não esteja passando por algum momento que isso esteja proibido. Por exemplo, ela teve um sangramento, está com descolamento, está com risco de trabalho de parto prematuro, isso vai ser bloqueado. Isso vai ser orientado pelo obstetra a ser suspenso, tá? Grávida que usa química no cabelo, fica desesperada quando engravida. E aí, eu posso pintar meu cabelo, eu vou ter que ficar com o cabelo todo branco durante a gravidez toda? Pode pintar o cabelo. Hoje, nós não temos comprovação de que essas substâncias usadas no cabelo, seja tintura, seja descolorante, seja inclusive o formol na escova progressiva, cause algum problema. E nós também não sabemos qual a dose que passa pela corrente sanguínea e chegue para essa paciente, principalmente que chegue até o bebê. Então, o que a gente recomenda como mais prudente? Evite o período de formação do bebê. Então, evite as 14 primeiras semanas. Passaram as 14 semanas, o bebê terminou a sua formação, a grávida já pode fazer a tintura, fazer a química ali no cabelo. Até porque a grande maioria das grávidas que usam tintura, normalmente elas fazem isso quando não sabem que estão grávidas, que é lá no início da gravidez, que era quando era para ter um risco maior de malformação. Agora vamos chegar numa parte importante que é da alimentação. Como que deve ser a alimentação dessa grávida? Então a grávida, ela deve se alimentar fracionado. O que é isso? Ela deve comer a cada 2 a 3 horas. Se ela ficar muito tempo sem comer, ela vai ter náuseas, vômitos, queimação. Se ela comer demais de uma só vez, também. Então ela tem que, preferencialmente, tomar o seu café da manhã, lanche. Almoço, lanche. Janta, lanche antes de dormir. Tenho condições de ter uma nutricionista? Excelente. Eu vou ter uma orientação adequada da quantidade de cada alimento, seria ideal. Não tenho nutricionista? Uma regrinha básica. Eu vou tentar comer coisas saudáveis. Então, vou evitar massas, vou evitar doces, vou evitar frituras. Isso não faz falta nenhuma para você gestante e nem para o seu bebê. Fazem falta as folhas verdes escuras, feijão e a carne. Tanto a carne vermelha, que é rica em ferro, como o peixe, que é rico em ômega 3. Então, se você consegue comer essas coisas, melhor. Nossa, mas eu enjoei, não consigo olhar para o feijão. Não coma. É melhor você não comer do que você comer e passar mal. E aí, agora eu cheguei num ponto que a grávida tem muito nesse início, que são as náuseas. Nossa, não aguento mais, estou com muitas náuseas. Qual que é o segredo? Vou dar algumas dicas que podem te ajudar a evitar essas náuseas. Por exemplo, dê preferência para os alimentos gelados. Então, suco, vitamina, açaí, normalmente são mais aceitos para aquelas pacientes que estão vomitando muito. Colocar uma balinha de menta na água gelada também costuma melhorar náuseas. Suco de limão sem açúcar com bolacha de água e sal, costuma melhorar náuseas. Gengibre, mastigar gengibre, também costuma melhorar náuseas. Não resolvi com isso, vou precisar de medicamentos. Aí sim, o seu obstetra vai te passar medicamento, que de preferência você tome ao acordar. Toma o medicamento ao acordar, espera uns 15 minutos, tome café, espera mais 15 minutos para escovar os dentes. O pior horário para a grávida que está vomitando muito no início da gestação é na hora que ela vai escovar os dentes. Então, o ideal é que você já tenha tomado o medicamento 30 minutos antes de escovar os dentes. E aí agora nós chegamos no momento em que algumas vitaminas vão ser necessárias para essa grávida. Então, no início do pré-natal, o que é importante? O ácido fólico. O ácido fólico é importante para evitar os defeitos do tubo neural. O tubo neural é o sistema nervoso primitivo do bebê. É um erro nele que vai causar a anencefalia, a meningomielocele, e espinha bífida e outras alterações. Isso é facilmente prevenível se nós iniciarmos com o ácido fólico 1 mês antes da paciente engravidar,
até passar a 12ª semana de gestação. E hoje nós temos disponível no mercado um outro medicamento que é o metilfolato. Qual é a diferença do ácido fólico para o metilfolato? O metilfolato é a forma ativa do ácido fólico. Então, eu recebo o ácido fólico, o nosso organismo precisa de uma enzima, que é a metileno tetrahidrofolato redutase. Essa enzima vai quebrar o ácido fólico e transformá-lo em metilfolato. Cerca de 20 a 30% da população tem deficiência nessa enzima e não vai conseguir fazer essa quebra. Então, ela não vai conseguir ter a forma ativa do ácido fólico. Para essas pacientes, o benefício é usar metilfolato. Para os pacientes que usam medicamentos como os anticonvulsivantes, também pode ter interferência na absorção do ácido fólico e o ideal seria usar metilfolato. Para aquela paciente que não tem nada, vamos usar o nosso ácido fólico tradicional, aquele baratinho que eu chego na farmácia e peço ácido fólico genérico. Esse ácido fólico resolve sim, é o que nós usamos há muitos anos e que previne muito bem os defeitos do tubo neural. Agora, além do ácido fólico, o outro importante que nós temos, o ferro. Então, a grávida, ela vai ter uma necessidade muito grande de ferro e só com a alimentação é difícil de manter os níveis adequados de ferro para essa paciente. E ela pode ter anemia. Então, durante a investigação do obstetra, ele vai olhar se essa grávida tem anemia ou não e é recomendado que ele reponha ferro durante a gravidez a fim de evitar anemia nessa grávida, que vai causar uma diminuição do crescimento do bebê, vai causar um risco maior para essa grávida no parto, que vai estar sangrando e que pode sangrar até 40 dias após o parto. Então, o uso do sulfato ferroso, do ferro, de alguma outra forma do ferro elementar, deve ser utilizada durante a gravidez. Outro nutriente importante é o cálcio. Todo mundo pensa que as cãibras são provenientes do potássio. Vocês sabiam que na gravidez as cãibras, na verdade, elas são causadas por uma deficiência de cálcio? Então, se eu quero melhorar as minhas cãibras, a minha unha e o meu cabelo, eu preciso de cálcio. O ideal é que a grávida ingira em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então, se essa grávida tem uma deficiência da sua ingesta de alimentos ricos em cálcio, como leite, queijo, derivados, essa paciente merece a suplementação de cálcio. Outro fator interessante para a reposição de cálcio é que ele interfere com a coagulação sanguínea e, portanto, se a gente tem uma dose adequada de cálcio durante toda a gravidez, eu tenho um risco mais baixo de pré-eclâmpsia. Então, aquela paciente que tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia, ela se beneficia com o suplemento de cálcio durante a gravidez. Ainda vamos falar sobre a vitamina D. A vitamina D, ela é importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ela diminui também o risco de pré-eclâmpsia, diminui o risco de baixo peso ao nascer, diminui o risco de trabalho de parto prematuro e o risco de aborto. Então, o ideal é que essa grávida esteja com uma vitamina D igual ou superior a 30. Se isso acontece, está ok. Se isso não está, tem que suplementar a vitamina D. Como que nós conseguimos essa vitamina D? Então, nós conseguimos pela alimentação, pela exposição do sol e pelo medicamento. Nem sempre a gente consegue garantir níveis adequados com a exposição do sol e nem com a alimentação. Então, normalmente, nós precisamos de suplementar se essa grávida tem deficiência. Ainda vale lembrar de orientar as grávidas, principalmente as vegetarianas, sobre a importância da reposição da vitamina B12. Porque a vitamina B12, ela está presente principalmente no tecido animal. E aquela grávida que não ingere carne, por exemplo, ela vai ter uma deficiência na vitamina B12, ela pode fazer anemia megaloblástica, então ela também tem que ter isso olhado durante a gravidez. Só para voltar um pouquinho, hoje é muito frequente pacientes com cirurgia bariátrica. Então, as pacientes com cirurgia bariátrica têm que tomar um cuidado especial porque elas não vão absorver muito bem
tanto os alimentos como as vitaminas. Então, algumas vitaminas vão ser preferencialmente feitas na forma injetável e não na forma de comprimido. E só para finalizar agora sobre os suplementos, a gente também tem que tomar cuidado com o excesso de suplemento. Então, eu tenho que suplementar de acordo com a minha necessidade. Por quê? Porque se eu não suplemento de acordo com a minha necessidade e ingiro, por exemplo, uma quantidade excessiva de vitamina A, ela é teratogênica, ela causa malformação. O último elemento que eu esqueci de mencionar foi o ômega 3. Então, hoje, nós preferencialmente usamos o ômega 3 para aquelas pacientes que não têm costume de ingerir muito peixe, muito derivados de frutos do mar, cogumelos, que é o que tem uma quantidade maior de ômega 3, porque nós sabemos que o ômega 3 também diminui o risco de parto prematuro e melhora o desenvolvimento neurológico do bebê. Isso é um motivo que os pediatras hoje estão usando o ômega 3 para as pacientes que estão amamentando, né? Então, terminamos as orientações de dieta, de suplementação, vamos chegar aos exames. Eu gostaria de lembrar que, para aquela paciente que está fazendo o pré-natal, no mínimo 3 ultrassonografias ela necessita. Então, ela precisa de uma ultrassonografia para datar a idade gestacional, como eu falei no início. E essa ultrassonografia deve ser feita de preferência de 8 a 12 semanas. E, se possível, junto com a translucência nucal. Essa ultrassonografia da translucência nucal vai começar a descartar as principais malformações, as principais síndromes, e junto com ela, se nós fizermos um Doppler, a gente já vai estar prevendo o risco de pré-eclâmpsia e nós podemos intervir e diminuir o risco dessa paciente ter uma pré-eclâmpsia grave muito cedo. Nós podemos até não conseguir evitar essa pré-eclâmpsia, mas nós podemos atrasar o aparecimento desta pré-eclâmpsia e, consequentemente, ter um melhor desfecho para esse pré-natal. Depois, outra ultrassonografia, o ideal é que ela seja feita por volta de 20 a 24 semanas, que é a ultrassonografia morfológica. E, por último, se eu consigo fazer 3 ultrassonografias, eu faço outra ultrassonografia perto de 30 semanas, com Doppler, para eu já começar a olhar se eu tenho uma restrição de crescimento, se eu tenho um fluxo adequado chegando para esse bebê. Então, isso é um exame importante, a ultrassonografia é um exame importante para as grávidas. Também é importante saber a tipagem sanguínea desta grávida. Se esta grávida for RH negativo e gerar um bebê RH positivo, ela pode ter uma eritroblastose fetal, que vai causar anemia numa próxima gravidez. Então, esse exame deve ser avaliado. A glicose dessa paciente. Tem que ter muita atenção com a glicose da paciente, porque agora nós vamos estar falando sobre a prevenção ou diagnóstico precoce, na verdade, do diabetes. Então, no início da gravidez, a grávida que tem uma glicemia de jejum menor que 85, tá ótimo. Ela vai fazer um teste oral de tolerância à glicose, que é aquele exame ruim que toma um líquido doce, colhe o sangue em jejum 1 hora depois e 2 horas depois, entre 24 e 28 semanas. Mas se essa glicemia já deu entre 85 e 91, esse teste tem que ser feito na primeira consulta do pré-natal, porque se ele der alterado, ela já tem um diagnóstico de diabetes gestacional. Ou se, por outro lado, a glicemia de jejum já deu acima de 92, essa paciente já tem diagnóstico de diabetes e ela vai ter que tomar alguns cuidados que nós vamos comentar. Isso, então, que eu falei para aquela paciente de baixo risco. Agora, eu tenho uma paciente, o que é essa paciente de baixo risco? É uma paciente magra, jovem e sem história familiar de diabetes. Agora, eu tenho uma paciente obesa, com história familiar importante, com antecedente de uma hipoglicemia prévia, de um pré-diabetes. Essa paciente já vai de cara para o teste de tolerância à glicose. E aí, se esse teste deu alterado, o que é recomendado para essa paciente? É recomendado atividade física, essa grávida tem que fazer atividade física durante toda a gravidez e ela tem que fazer dieta de diabetes. O ganho de peso excessivo durante a gravidez, causando o diabetes, leva a complicações para o feto. Como que a população entende que é o diabetes? Diabetes é o quê? É açúcar no sangue. Se eu tenho uma quantidade maior de açúcar no sangue, é porque nós não temos insulina para tirar esse açúcar do sangue e levar para o tecido.
Então esse açúcar vai ficar ali no sangue. Quem está recebendo esse sangue? O bebê. Nós vamos ter um bebê com uma quantidade muito maior de açúcar, consequentemente, um bebê grande para a idade gestacional. Esse bebê é grande, consequentemente, ele urina mais. Se ele urina mais, ele vai ter uma quantidade maior de líquido amniótico. Então, a gente vai ter um bebê com uma quantidade maior, tanto no tamanho como de líquido amniótico. E isso aumenta o risco de um parto prematuro. O útero entende que a barriga está muito grande e está na hora de nascer. Então, eu vou ter um risco de trabalho de parto prematuro. Além disso, o diabetes causa alterações metabólicas nesse bebê e que pode causar um risco de óbito fetal intraútero no final da gravidez. Então, é importantíssimo que a grávida com diagnóstico de diabetes tenha acompanhamento com uma nutricionista, faça uma dieta adequada. Em alguns casos, ela vai precisar de medicamento, pode ser um hipoglicemia antioral ou até mesmo insulina, se ela não conseguiu controlar com a dieta. Mas o principal, dieta e atividade física. Aproveitando para falar da atividade física. Então, a grávida que fazia atividade física, pode fazer atividade física grávida? Pode. Pode fazer atividade física grávida. Se ela já fazia, ela vai manter. O que ela não pode é aumentar a carga. Os principais exercícios recomendados: caminhada, hidroginástica, yoga, pilates. Mas ela pode fazer musculação? Pode. Se ela tiver um personal que oriente, que ela faça exercícios de forma adequada, ela pode fazer. O que ela não pode é aumentar a carga durante a gravidez. E deve evitar as atividades de impacto, como eu já tinha falado anteriormente. Ainda são importantes exames para as doenças: hepatite B, hepatite C, HIV, toxoplasmose. Toxoplasmose é uma coisa importante que deve ser orientada lá na primeira consulta. Toxoplasmose é causada por um protozoário, o Toxoplasma gondii. Normalmente ele está presente nas fezes contaminadas do gato. Então, as fezes do gato contaminadas pelo toxoplasma, principalmente contaminando água e alimentos, vai causar toxoplasmose. Toxoplasmose causa malformações graves no bebê. Então, aquela paciente que não é imune à toxoplasmose, ela tem que tomar alguns cuidados. O que é isso? Água filtrada ou fervida. Folhas, as verduras, e aí incluem as frutas, bem lavadas. Carne vermelha, bem passada. Então, a carne vermelha, ela tem que ser bem passada. Nossa, mas e o peixe, a minha comida japonesa que eu tanto amo? Não tem problema nenhum. Peixe não transmite toxoplasmose. Podem comer suas comidas japonesas à vontade. A única ressalva é que eu vou ter um risco maior de ter, por exemplo, uma intoxicação alimentar. Do mesmo jeito que o marido vai ter o risco de uma intoxicação alimentar, a grávida também por causa de alimentos crus, mas não vai ter risco de toxoplasmose. Ainda é importante fazer Streptococcus beta-hemolítico, que é a cultura de um material da vagina e do ânus. Para as pacientes que desejam parto normal, deve ser feito preferencialmente entre 35 e 37 semanas, a fim de evitar sepse, infecção no bebê logo após o parto. E gostaria de chamar a atenção também para um exame importante no pré-natal, que é o ecocardiograma fetal. O eco, ele deve ser feito para as pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver uma cardiopatia. Por exemplo, as pacientes que têm mais de 35 anos, as pacientes que têm história familiar de alterações cardíacas congênitas, as pacientes que têm história de bebês anteriores com cardiopatia, essas pacientes devem fazer o ecocardiograma fetal por volta de 28 semanas. E agora, chegando já próximo ao final, nós precisamos de ter atenção em relação às vacinas dessa grávida. Então, vacinas obrigatórias durante o pré-natal. A grávida tem que vacinar tétano, ela tem que ter vacina de influenza ou gripe. Agora nós estamos na época, então a grávida tem que ter vacinado contra a gripe. A vacina da gripe é anual, não vale a vacina de 2019, tem que ser a vacina de 2020. Ainda precisamos de ter a vacina de hepatite B, se essa grávida não é imune. E a partir de 20 semanas a DTPA, que é o quê? Tétano, difteria e coqueluche. Então, é obrigatório. Essas 4 vacinas precisam para todas as grávidas. A DTPA
Se engravidar todo ano, deve ser tomada todo ano. A antitetânica precisa de 2 anteriores na vida. A de hepatite B, se eu sou imune, eu não tomo. E a da gripe, eu já comentei que é anual. Outras vacinas que ainda podem ser tomadas durante a gravidez é a vacina pneumocócica, a vacina de raiva. E, excepcionalmente, em regiões endêmicas, por exemplo, a gente pode permitir a vacina de febre amarela. Então, a grávida tem que ter esse cartão de vacina atualizado para que ela tenha um desenrolar da gravidez saudável. Era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês terem uma ideia dos pontos que são mais importantes durante a gravidez. Ressaltar que o mais importante do pré-natal é nós conseguirmos fazer prevenção. Então, prevenção de doenças, prevenção de intercorrências durante a gravidez, sempre objetivando que o parto ocorra mais tardiamente possível, com mais segurança, tanto para a mãe como para o bebê. Porque durante ali a gravidez e o parto, o obstetra está com 2 vidas. E vira e mexe, ele tem que colocar na balança o que é mais importante naquele momento. Ficar dentro do útero ou fora do útero. E se a gente conduz adequadamente um pré-natal, a gente às vezes não precisa de fazer tantas escolhas, porque a gravidez vai ter um desenrolar super tranquilo e nós vamos ter um desfecho muito feliz, tanto para a mãe como para o bebê. Então era isso que eu queria falar para vocês e gostaria de desejar a todas um feliz Dia das Mães. Que dia 10 seja um dia abençoado para todas vocês. Um beijo grande.